Você já sentiu como se Deus estivesse perto, mas ao mesmo tempo distante, como se algo dentro de você tentasse te alertar, te puxar, te incomodar, mas você não soubesse explicar o que era? Muitas pessoas pensam que isso é só emoção ou apenas pensamento, mas a verdade é que pode ser algo mais profundo. Hoje eu quero falar com você sobre algo que poucas entendem e que pode mudar completamente a sua vida espiritual: o Espírito Santo de Deus. E talvez o maior problema não é que Deus esteja distante de você, mas que você ainda não aprendeu a reconhecer a sua voz. Quem é o Espírito Santo? Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma força, uma energia ou um pensamento bom, mas não. O Espírito Santo é a própria presença de Deus em nós. Ele não é algo, ele é alguém. Ele fala, ele ensina, ele guia, ele corrige, ele consola. O Espírito Santo é Deus habitando dentro daquele que decide se aproximar. E aqui está algo muito forte. Você pode frequentar a igreja, pode ouvir mensagens, pode até orar, mas ainda assim não ter intimidade com o Espírito Santo. É aí que muitos se perdem. Por que muitas pessoas não sentem o Espírito Santo? Essa é uma pergunta real. Se Deus está comigo, por que eu não sinto nada? Existem alguns motivos fortes. O primeiro, falta de sensibilidade espiritual. Vivemos tão distraídos, tão ocupados, tão cheios de barulho, que não conseguimos perceber quando Deus fala. O Espírito Santo fala, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir. O segundo motivo, pecados não tratados. Isso aqui é sério. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ignorar aquilo que Deus já mostrou que precisa mudar. O Espírito Santo não se mistura com aquilo que te afasta de Deus. E o terceiro motivo, falta de intimidade. Relacionamentos não se constroem em momentos rápidos. Você não conhece alguém profundamente se só fala com essa pessoa de vez em quando. Relacionamentos não se constroem em momentos rápidos. Você não conhece alguém profundamente se só fala com essa pessoa de vez em quando. Com Deus é a mesma coisa. Como o Espírito Santo fala com você? Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. O Espírito Santo não grita, ele não força, ele não invade, ele fala de forma suave. Às vezes é um pensamento, às vezes é um incômodo, às vezes é uma paz que não faz sentido, ou até um alerta dentro de você dizendo: não faça isso, vai por este caminho, para com isso agora. E muita gente ignora isso e depois pergunta: por que Deus não me respondeu? Ele respondeu: você que não percebeu. O que acontece quando você ignora o Espírito Santo? Aqui está uma verdade que poucas falam. Toda vez que você ignora o Espírito Santo, você vai ficando menos sensível à voz de Deus. É como se fosse diminuindo o volume até você parar de ouvir. E isso é perigoso, porque a pessoa começa a viver uma vida espiritual vazia, sem direção, sem discernimento, achando que Deus se afastou, quando na verdade foi ela que parou de ouvir. Como se aproximar do Espírito Santo? Agora vem a parte prática. Se você quer sentir mais a presença de Deus, faça isso. Separe tempo com Deus todos os dias, mesmo que seja pouco, mas seja constante. Fale com Deus de verdade, sem formalidade, sem aparência, seja sincero. Leia a Bíblia, porque o Espírito Santo fala muito através da palavra. Obedeça quando sentir direção, mesmo que seja difícil. Isso aqui é a chave. Quem obedece começa a ouvir mais. O Espírito Santo não desiste de você. Talvez você esteja pensando agora: eu já errei muito, acho que Deus se afastou de mim. Mas escuta isso, o Espírito Santo não desiste fácil. Ele continua chamando,
continua tocando, continua tentando te trazer de volta, mas existe um detalhe: você precisa responder. Talvez hoje seja o dia de você parar tudo e simplesmente dizer: Deus, eu quero te ouvir de verdade, sem pressa, sem distração, sem máscara, só você e Deus, porque o Espírito Santo ainda está aí falando, tocando, te chamando, e a pergunta é: você está ouvindo? Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui: Espírito Santo, fala comigo, e compartilhe com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje.